Bom, vamos lá. Deixa eu só apresentar. Bom, ela deu essa semana continuidade sobre derivada. Dessa vez ela abordou mais a parte trigonométrica e abordou mais também a regra da cadeia. É um método, a regra da cadeia, bastante utilizado. Quem estava na monitoria de sábado pela manhã da semana passada sabe que eu falei um pouquinho dela também. Então, vamos lá. Aqui é a continuação dos teoremas, né? Ela trouxe esse aqui para relembrar. E esse teorema 8 é basicamente o que a gente tinha já feito aqui. Se for um número negativo. Lembra que a gente estava fazendo, por exemplo, x elevado a menos 3. É a mesma regra. No caso, vai descer o número e a gente vai subtrair 1. Então, a derivada desse número vai ser um menos 3x, aí subtrai menos 3, menos 1. Ela tinha esquecido de colocar esse aqui, mas com o que vocês tinham dava para ser resolvido. Menos 3 elevado a menos 4. E esses dois aqui, né, são dois que já vão ser fixos pra gente, que é da ln de x e do e elevado a x vai ser o próprio e elevado a x. São esses dois que a gente não mexe muito nas propriedades deles, nos teoremas deles. Eles são mais... apareceu ln, vai ser 1 sobre x, apareceu e elevado a x, vai ser o próprio elevado a x. Aqui ela trouxe mais duas derivadas, que é a derivada do seno, que é cosseno, e a derivada do cosseno, que é menos seno. Ó, então repara, a do seno vai virar cosseno e permanece com sinal. Já que quando a gente fizer a derivada de cosseno, ele vai virar menos seno. Então tem que sempre estar atento ao sinal, beleza? Aqui também, todos eles aqui já vão ser pré-estabelecidos para a gente. A gente já vai sempre deixar eles já fixo. Então não vão mudar, sempre vão ser isso aí. Beleza, pessoal? Tudo tranquilo? Na matemática a gente faz essas provas, mas a gente vai estar utilizando aqui, né, só como fato. E a gente vai utilizar todas essas aqui, a do seno e a do cosseno, para provar todas as outras derivadas que apareceram lá no de vocês, a da tangente, da cossecante e tananana. E aí aqui ela traz a tabela, que todas elas são originadas do seno e do cosseno, e aí a gente vai fazer elas agora, de preferência. Deixa eu só voltar aqui. Por exemplo, vou arrastar esse slide dela aqui um pouquinho mais pro lado para a gente ter espaço. Melhor. Ó, então primeiro ela começa com a derivada da tangente. Então vamos lá. Qual que é a derivada dx da tangente de x? Ou melhor, eu vou melhorar essa notação, vou utilizar a que a gente já estava utilizando. Se a f de x é igual a tangente de x, como é que a gente vai fazer a derivada, ou seja, a f' de x? Primeiro, eu vou estar melhorando isso aqui. Quem que é tangente? Alguém sabe como é que a gente pode reescrever a tangente? Seno dividido pelo cosseno? Exatamente. Seno de x dividido por cosseno de x. Aí agora, se vocês reparar, esse pedacinho aqui é uma função e a gente vai ter que aplicar ela à regra do quociente. Então vamos lá.
lembrando, a gente vai derivar de cima e multiplicar pela de baixo. Derivar de cima e multiplicar pela de baixo. E depois a gente vai multiplicar de cima pela derivada da de baixo. Então a gente vai fazer o mesmo processo. Qual que é a derivada do seno? Cosseno de x. Cosseno. Exatamente. Deixa eu só botar aqui H só pra gente ter o mesmo raciocínio do teorema. Isso aqui vai ser a nossa f de x sobre g de x. Vocês disseram que a f' de x é cosseno de x. E multiplicado pela de baixo, ou seja, cosseno de x. Aí menos a derivada da de baixo. Quem que é a derivada de cosseno de x? Menos seno de x. Menos seno de x multiplicado pela de cima. A de cima é o próprio seno de x. E tudo isso sobre quem? G de x ao quadrado. G de x ao quadrado. Então, cosseno de x ao quadrado. Então, ó, se vocês repararem, aqui é cosseno vezes cosseno. O número vezes ele mesmo, então a gente pode colocar o quadrado. Então, só melhorar isso aqui, não vou botar o quadrado aqui não, eu vou colocar o quadrado fora do parênteses. Ó, só um lembrete, pessoal. Cosseno ao quadrado de x, ele é igual a cosseno de x ao quadrado. Por que a gente sempre coloca esse quadrado aqui e a gente não coloca no x? Por causa da leitura desse número. Porque se a gente fosse falar cosseno de x ao quadrado, alguns poderiam entender que é o cosseno de x e depois elevar ao quadrado. E outros poderiam entender que é o x que está elevado ao quadrado. Então, por isso que eles pegaram e resolveram escolher essa notação aqui, porque daí a gente fala cosseno ao quadrado de x. Porque daí não tem como um entender de um jeito e o outro entender de outro. Beleza? Só mais a título de curiosidade mesmo. Então vamos lá. Cosseno vezes cosseno. Então vai ficar cosseno ao quadrado. Cosseno ao quadrado de x. Menos com menos dá mais. Mais seno ao quadrado de x. Deixa eu mudar o x aqui direitinho. Seno ao quadrado de x sobre cosseno. Vou botar também cosseno ao quadrado de x. Só que aí eu pergunto para vocês. Quem que é cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x? Alguém sabe? Cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x é igual a 1. Isso aí é um teorema muito bonito assim, da matemática. Que o quadrado deles dois, do seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x vai resultar em 1. E a gente vai utilizar isso bastante. Só vou colocar aqui em azul, aqui em cima, só para lembrar o que a gente utilizou. Igual a 1. E cosseno ao quadrado de x é o próprio cosseno ao quadrado de x. Só que aí agora vem novamente. Vocês lembram quem que é 1 sobre cosseno? Um sobre cosseno é a secante, é o inverso do cosseno.
Então, isso aqui vai ficar 1 sobre... perdão. Como 1 sobre cosseno é igual a secante, então 1 sobre cosseno ao quadrado vai ficar secante ao quadrado de x. E aí aqui acabou nossa questão. Ó, realmente, tangente de x, a derivada dela é secante ao quadrado de x. Beleza? Tudo certo? Alguém bugou em alguma parte? Tem alguma parte que não entendeu? Ou não? Explica novamente, por favor. Ó, primeiro eu chamei a função h de x igual a tangente de x. Só que tangente de x é seno sobre cosseno. Aí eu coloquei aqui a f de x sobre g de x, para a gente justamente utilizar o teorema 7, que é a regra do quociente para derivada. E aí eu coloquei a derivada do de baixo, que é o cosseno. Essa aqui é a nossa g' de x, f' de x. F' de x. E essa aqui é a nossa g de x. Ou seja, eu derivei a função f, que era seno, então ela vira cosseno. E aí multiplicado pela de baixo, que era g de x. E aqui era a derivada da de baixo, ou seja, g' de x, que a derivada de cosseno é menos seno, foi isso que eu coloquei entre parênteses. E aqui a f de x. Aí aqui eu efetuei a multiplicação, cosseno de x vezes cosseno de x, cosseno ao quadrado de x. Seno de x vezes seno de x, mais seno ao quadrado de x. Porque menos com menos dá mais, aí por isso que ficou o sinal positivo. Só que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x, para qualquer valor de x, isso sempre vai ser igual a 1. Então, substituir esse pedaço cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x, e daí ele fica igual a 1. Dica aí, ó, para quem quer me dar uma mensagem romântica aí, ó, dá uma pulseirinha com seno ao quadrado de x, e daí você fica com cosseno ao quadrado de x. Aí até a pessoa entender, ou tu explica, né, que os dois, quando se juntam, os dois são iguais a 1. Aí, ó. Todo romântico ele hoje. Isso é só um pouco, é matemática mesmo. Ô Douglas, a gente usa isso aí em que, assim, em farmácia? Então, Pra calcular o que, assim? a aplicabilidade nela em farmácia, eu não sei te informar. Porque até a única matéria que eu sei do curso de vocês é matemática e física. No caso, cálculo e física. O resto eu não faço nem ideia do que vocês estudam. Só pra vocês terem uma noção. Tipo, o intuito do curso. Assim, às vezes, conversando assim com o pessoal de farmácia, beleza, eu tenho uma noção assim, simples. Mas é muito arcaica, sabe? Eu não tenho muito. É porque ela deu as aulas, aí ela não fala, isso aqui vocês vão usar pra fazer tal coisa. E é legal a gente saber pra que é, né? Sim, sim. Eu acho que a gente não vai usar isso pra nada. Boa, Pedro ou Gustavo aí. Ô Douglas, o Gustavo não tá aqui hoje, então você só vai ouvir Pedro. Ah, pronto. Aí, agora eu sei que é Pedro. Véi, não tenho culpa se vocês têm a voz igual. Véi. Então, ó, cada um deles aqui, tangente é igual ao seno ao quadrado de x, cotangente é igual ao cosseno, cossecante ao quadrado de x, a secante é secante vezes tangente. Todos eles eu vou preparar um videozinho bonitinho e vou resolver eles. Que eu acho que é mais interessante eu fazer um vídeo, porque aqui vocês podem simplesmente utilizar, sabe? Se aparecer em alguma questão que ela pedir cotangente, a derivada da cotangente, vocês vão colocar menos cossecante. Se aparecer a derivada da secante, vocês vão colocar secante vezes tangente. Então é só você estar sempre de olho nessa tabelinha, beleza? E aí para
para os mais curiosos, quem quiser, aí eu gravo um videozinho aqui mais tarde e aí eu posto. E aí, quem tiver interesse de saber como é que é construído isso, aí pode tá assistindo. Para não acabar tomando muito tempo, porque a regra da cadeia, ela é um pouquinho... Ela é fácil, mas até pegar o jeito dela, ela é um pouquinho chatinha. Porque tem que... pelo menos, eu gosto sempre de renomear os termos para ficar mais fácil. E até a gente pegar esse processo de estar sempre renomeando, verificando quem é de fora e quem é de dentro, fica um pouquinho mais extenso. Beleza? Certo? Certo. E aí a gente vem pra regra da cadeia. Olha, botou até um designzinho bonitinho hoje, ó. Tá. Se a função g for derivável em x e a função f for derivável em g. Então, o que ela está dizendo? Que as duas, elas têm que ter suas derivadas. Beleza? Então, a função composta f bola g será uma derivável em x. O que significa esse f bola g? É uma função que está dentro de outra função. Certo? Aqui a gente vai trazer uns exemplos. Por exemplo, aqui, ó. Seno de x é uma função, certo? Seno de x é uma função. Porém, x ao quadrado é outra função. Então, nesse caso, a gente tem uma função dentro de outra função. Tudo bem? A regra da cadeia é basicamente isso. E aí a gente vem para isso aqui. Como é que a gente vai fazer para derivar se tem uma função dentro de outra função? Então, ó, ela sempre quando for uma função, ela vai chamar f bola g. E, ou seja, a f é a de fora e g é a de dentro. Sempre vai ser assim. A gente sempre vai trabalhar a função f como a de fora e a g como a de dentro. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai derivar de fora e depois multiplicar pela derivada da de dentro. Tudo bem? Deriva de fora e depois a gente vai derivar de dentro. Então, eu venho para esse exemplo aqui. Eu vou renomear. Primeiro eu quero pedir para vocês. Quem vocês acham que é a de fora e quem que vocês acham que é a de dentro dessa função? Seno é a de fora e x ao quadrado é a de dentro. Exatamente. Seno é a função de fora e x ao quadrado é a função de dentro. Por coincidência, essa aqui já está dentro do parênteses, então já facilita nosso processo. Mas eu vou melhorar. Eu vou chamar o u de x ao quadrado. Tudo bem? O u eu vou chamar de x ao quadrado, somente para facilitar nossos cálculos. Então agora quando eu pegar a derivada da de fora, então aqui se transformou em seno de u. Tudo bem? Eu chamei x ao quadrado de u, eu chamei a de dentro de u, só para ficar mais fácil para esse primeiro contato que a gente está tendo com essa função. Qual que é a derivada de seno? Cosseno. Exatamente. Então, pela regra da cadeia, a gente vai derivar de fora. Então, vai ficar cosseno de u, que era seno de u, então vai ficar cosseno de u. E aí a gente vai multiplicar pela derivada da de dentro. Qual que é a derivada de x ao quadrado? 2x. 2x. Aí agora eu posso retornar novamente esse u aqui para x ao quadrado. Porque eu já derivei, já solucionamos nosso problema, então vai ficar cosseno de x ao quadrado vezes 2x. Que a gente pode até melhorar aqui só para o formato que o livro sempre coloca. Ele coloca primeiro o número na frente, 2x, e aí multiplica pelo cosseno de x ao quadrado. Beleza? Todo mundo entendeu esse processo? Eu não entendi, não. Então vamos lá. O primeiro passo que eu fiz foi renomear a função de dentro para uma outra letra, para ficar mais fácil da gente verificar essa função.
Então, ó, isso aqui eu chamei de u, essa função de dentro, x ao quadrado. Foi isso aqui que eu coloquei aqui do lado. Então, já que eu chamei isso aqui de x de u, x ao quadrado de u, então nossa função ficou seno de u. Só que quem é a derivada de seno? A derivada de seno é cosseno. E agora a gente vai fazer a derivada do de dentro. A derivada do de dentro é o x ao quadrado. Qual que é a derivada de x ao quadrado? 2x. 2x. Aí agora eu só retornei esse u que eu tinha renomeado no início para ficar mais fácil, novamente para o x ao quadrado. E aí a gente volta, retorna para o cosseno de x ao quadrado vezes 2x. Ah, Douglas, se eu não quiser renomear, eu preciso? Não precisa. Não tem problema. Se você conseguir identificar que a de fora vai resultar em cosseno de x ao quadrado, não tem problema. Ou seja, você derivar de fora e permanecer o que está dentro. Não tem problema. E aí multiplicar pela derivada da de dentro. Tudo bem? Tem esses dois jeitos de fazer, não tem problema. Você poderia fazer, ó, derivada do de fora. Como a derivada de seno é cosseno, então ficaria cosseno. E aí multiplicaria o de dentro novamente. E a derivada do de dentro, 2x. Tem problema? Não tem problema. Essa aqui é a regrinha que está falando aqui, ó. A derivada da de fora em relação ao de dentro e a derivada do de dentro. Ô Douglas, Oi. mas como a gente vai saber quem é de fora e quem é de dentro? Porque eu me bato aí. Na maioria das... Perdi ali na de fora em relação à de dentro. Geralmente, essas primeiras questões que ela vai abordar, a de dentro vai estar sempre restringida a um parênteses. Mas aí, conforme a gente for fazendo os exercícios, a gente vai conseguir identificar mais fácil quem que é de fora e quem que é de dentro. Vocês vão ver que não tem muito trabalho para identificar quem que é de fora e quem que é de dentro. Porque a gente já vai ter algumas funções já base, vamos dizer assim. Porque, por exemplo, a gente sabe quem que é seno de u. Então, a gente teria que mudar esse x ao quadrado. Então, a gente já sabe que esse seno é fora. E x ao quadrado é uma outra função, então esse aí vai ser o de dentro. Então, por exemplo, aqui é só a resolução que ela colocou. E aqui é o gráfico. Lembra que os que vocês estavam mandando, que os gráficos eram todo bugado? Gente, os gráficos, alguns são feios mesmo. Alguns são mais ajeitadinhos, mas outros são feios. E é isso que é. Não tem muito o que escolher, não. E aí, por exemplo, aqui ela está pedindo seno ao quadrado de x. Então, ó, quem que vai ser a de fora e quem que vai ser a de dentro? A de fora é x ao quadrado? Quase. Nesse caso, não é o x que está elevado ao quadrado. Então, ó, eu vou só melhorar isso aqui para ficar mais fácil para a gente resolver. Seno. Lembra que eu falei que o quadrado ele pode ficar fora também? Então, só vou melhorar isso aqui. E agora, quem é que é o nosso de fora? Nossa função de fora. O quadrado. O quadrado, perfeito. E quem que vai ser a função de dentro? Seno de x. Exatamente. Então, ó, primeiro eu vou renomear. E aí, no nosso próximo passo, a gente já vai tentar fazer direto novamente essa questão. Beleza? Ó, primeiro eu vou chamar esse seno de x, a de dentro, eu vou chamar de u. Então, aqui a gente vai ficar com u ao quadrado. Qual que é a derivada de u ao quadrado? Dois u? 2u. 2u
E aí depois a gente tem que multiplicar pela derivada de u. A gente pode até fazer assim também, ó, u'. U ao quadrado, que é a função de fora, multiplicado pela de dentro, que é o u'. E quem que vai ser a derivada dessa de dentro? Cosseno de x. Cosseno de x. Só que quem que é o que a gente tinha renomeado no início? Seno de x. Exatamente. Então vai ficar 2 seno de x multiplicado pelo cosseno de x. Certo? Vou recapitular aqui. O que a gente fez? A gente pegou a derivada da de fora, ou seja, o u ao quadrado, multiplicado pela... Perdão, aqui é u ao quadrado linha. A derivada do de fora vezes a derivada do de dentro. Por que a derivada do de fora aqui é 2u? Porque a gente vai fazer aquela regra do tombo. O 2 ele vai cair para frente do u, e aí a gente vai derivar, a gente vai diminuir um do 2. Então vai ficar só o 2u. E aí a derivada de u', né? Já que u era seno de x, vai ficar cosseno de x. Ah, Douglas, mas eu consigo entender melhor fazendo direto. Então, vamos pro lado de cá fazer direto. Esse 2 aqui, a mesma regra que a gente vai fazer, a gente vai aplicar aqui. Lembra o que a gente fazia quando ele era ao quadrado? Ele caía para frente e a gente subtraía 1 dele. Então, a gente vai fazer o mesmo processo. Ele vai cair para frente, ou seja, então a gente vai repetir o que antes era nós fazia com x, a gente repetia o x, né? E aí a gente elevava a 2 menos 1. E aí agora a gente tem que multiplicar pela derivada do de dentro. E aí, novamente, como o Pedro tinha dito, é o cosseno de x. A derivada de seno de x, cosseno de x. E 2 menos 1, então vai ficar 2 seno de x. 2 menos 1 é 1, então não precisa nem colocar expoente, vezes o cosseno de x. Tudo bem? Tem esses dois métodos de fazer. Para quem tem dificuldade de identificar quem é o de fora e quem que é o de dentro, eu sugiro substituir por uma outra letra e ir fazendo esse passo. Mas quem quiser e achar melhor fazer direto, também não tem problema. Tudo bem? Vocês entenderam esses dois processos? É um pouco confuso. Realmente é. Mas, ó, conforme a prática, vocês vão ver que não é difícil. É só a gente derivar a de fora vezes a derivada da de dentro. Só que sempre a gente, quando derivar a de fora, a gente tem que imaginar utilizando aquelas regras que a gente já viu, do x ao quadrado, ou do quociente, por exemplo, do seno de x que a gente fez anterior. Então, todas elas já são estabelecidas. Então, sempre nosso critério vai ser esse, para identificar a de fora e a de dentro. Conforme a gente for fazendo, a gente vai melhorando essa malemolência aí para mexer no número. E aí foi a resolução que ela já havia feito. Aí representou o gráfico. E agora? E elevado a seno de x. Quem que é de fora e quem que é de dentro agora? Acho que o E é de fora. Alguém tem uma outra opinião sem ser a de Pedro? Ou todo mundo tá confiando em Pedro? Estamos confiando. Exatamente. Como a gente sabe quem que é a derivada de e elevado a x, então nosso e vai ser a de fora. Então, ó, o e vai ser a nossa de fora. E o nosso seno de x aqui vai ser a nossa função de dentro.
Tudo bem? Eu vou novamente, eu vou estar renomeando para ficar mais fácil pra gente. E aí depois a gente retorna tentando fazer ela direto. O U, como a nossa de dentro vai ser o seno de x, eu vou chamar o U de seno de x. Então vai ficar e elevado a u, a derivada de e elevado a u, vezes u', ou seja, a derivada de u. E elevado a u, a derivada de e elevado a u é quem? Seria E elevado ao seno de x? Exatamente. E elevado a seno de x, ou e elevado a u, não tem problema. Vezes, quem que é a nossa derivada de u? Cosseno de x? Cosseno de x. Perfeito. E aí acabou nossa questão. E elevado a seno de x vezes o cosseno de x. Tudo bem? Começaram a ficar melhorzinho? Começou a lhes abstrair o conteúdo? Ou ainda está meio abstrato? Tá mais ou menos. Pronto, vamos indo de pouquinho em pouquinho, porque hoje a gente tem bastante exercício para fazer. Isso vai cair na prova? Aí eu já não sei te dizer. A prova dela é bem precisa, não sei o que cai, o que não cai, não posso ajudar vocês não. E se ela me perguntar um negócio desse na hora, eu não vou nem abrir o áudio. Oxi. Não, então a monitoria é pra isso, moça. Pra gente aprender. Então, ó, quem foi que tá falando aí? Sou Joe. Quem é Joe? Fabiana. Pronto, vamos lá, Fabiana. Quem que é de fora e quem que é de dentro? Quem sabe? Tenta olhar conforme a gente fez no exercício anterior. Quem que era de fora? E é no caso o Y igual a E. É o E e o não? O E vai ser a nossa função de fora. Só ele. Isso. O E elevado... A gente pode chamar de U. Ou E elevado a isso aqui. De fora. E a nossa função de dentro vai ser só o expoentezinho. Tudo bem? Porque conforme a gente olha na tabela, a gente sabe quem que é a derivada de E elevado a X. Então, a gente precisa mudar esse expoente para ele ficar só uma letra. E aqui tem mais de um. No caso, tem uma letra e tem números. Então, a gente tem que melhorar isso aqui, esse expoente, para ele ficar nesse formato de E elevado a X. Então, ó, novamente, eu vou chamar U de 1 sobre x ao quadrado. E aí a gente vai fazer a derivada do de fora. Então, nosso de fora é o E, então vai ficar E elevado a U. A derivada de E elevado a U. Isso aqui é um E, gente. Só que isso aí é o de fora em relação ao de dentro. Isso. E aí aqui a derivada. Só o de dentro. Isso, só o de dentro. Quem que vai ser a derivada de E elevado a U? Quem que era a derivada de E elevado a X? 1 sobre x ao quadrado? Não entendi, Pedro. 1 sobre x ao quadrado? Não, a derivada de E elevado a U
é o próprio e elevado a 1. Lembra quando aqui na tabelinha que tinha? Deixa eu voltar aqui. É slide, viu? Aqui, a derivada de e elevado a x é o próprio e elevado a x. Então, desse mesmo modo, a nossa derivada de e elevado a 1 vai ser o nosso próprio e elevado a 1. Mais um não é aquela parte de cima? Isso. Então vai ficar e elevado àquela partezinha de cima. Então, 1 sobre x ao quadrado. Mas tem que lembrar que o e está elevado a esse número. Não é só 1 sobre x ao quadrado, não. E aí, vezes a derivada de u. Quem que é a derivada de u? 1 sobre 2x. Não entendi. 1 sobre 2x. Isso, a gente vai ter que fazer a derivada dela. Como aqui tá, o expoente está positivo, eu posso colocar ele para cima e deixar negativo, para ficar mais fácil para a gente derivar. Então, coloco para cima e troco o sinal do expoente. Qual que é a derivada de x elevado a menos 2? Menos 2x elevado a menos 3. Menos 2x elevado a menos 3. O 2, a gente cai ele para frente e a gente subtrai 1 do expoente. Então, vai ser a mesma regrinha que a gente vai colocar aqui. 1 menos 2, x elevado a menos 3. E aí acaba a questão. Se quiser melhorar um pouco, colocar o x de novo para o denominador, não tem problema. Coloca o 2 para frente, e elevado a 1 sobre x ao quadrado, e divide por x ao cubo. No caso, colocando esse expoente de novo para baixo. Não tem problema. Tanto essa resposta aqui, quanto essa, é o que ela espera de vocês. Então, a gente tenta deixar já no caderno de vocês aquela tabelinha lá que ela montou já pronta, do e elevado a x, do cosseno, da tangente, que vai ser basicamente o que a gente vai utilizar em todas as questões. Ô Douglas, se Oi. você colocasse a resposta menos 2x elevado a menos 3 vezes e elevado a 1 sobre x ao quadrado, estaria certo? Não entendi, Pedro. Se você mudasse a ordem, ficasse menos 2x elevado a menos 3 vezes e elevado a 1 sobre x ao quadrado, estaria certa a resposta? Estaria certo também. Não tem problema, não. Vou colocar aqui igual, ó, o que Pedro tá falando. Vou colocar pra cá. Menos 2x elevado a menos 3 vezes e elevado a 1 sobre x ao quadrado. Também não tem problema. As duas estão corretas. Se colocar o resultado dessa ou dessa, qualquer uma delas ela aceita. Então, vamos lá, mais exercícios. Vamos primeiro identificar quem que é a de fora e quem que vai ser nossa função da de dentro. Ó, a gente sempre pensa assim, ó, vai ser a derivada da de fora vezes a de dentro, vezes a derivada da de dentro. É mais ou menos sempre essa regra que a gente vai estar utilizando para pensar. Quem é que é a nossa de fora e quem que é a nossa de dentro nessa primeira questão? A de fora é IN. Isso. E a de dentro, então, é o que sobrou, né? É o nosso 4 sobre x à quinta. Então, vamos tentar fazer essa aqui um pouco mais direta. Se alguém não entender, a gente faz o passo a passo. Quem que era a derivada de ln? 1 sobre x. Era 1 sobre x. Então, se aqui é a derivada de ln de 4x mais 5, de 4 mais 5x, esse camaradinho aqui vai se transformar em quem? Eu. 1 sobre quanto? Ó, gente, repara que esse x aqui é o que seria o nosso pessoal aqui dentro, ó.
Então, esse x aqui, quando a gente derivar ela, vai ficar 1 sobre x. Então, aqui vai ficar 1 sobre, do mesmo modo. O que estava dentro aqui, né? O que era nosso x vai para o denominador. 4 mais 5x. Aí, agora, a gente vai multiplicar pela derivada da de dentro. Qual que é a derivada da de dentro? 5. 5. E aí, aqui acaba nossa questão. Aqui a gente pode até multiplicar 1 pelo 5, só para deixar a resposta mais completa. E aí já deixar ela nesse formato. 5 sobre 4 mais 5x. A gente sempre vai estar pegando essa regras assim. Tipo a do x, a do ln de x, 1 sobre x. Então, ó, repara que o mesmo x que está aqui é o x que quando a gente deriva, ele vem para o denominador. É o mesmo. Então, o mesmo processo a gente faz aqui, ó. Esse que está dentro do ln vai ser o mesmo que a gente vai colocar no denominador. Tava 1 sobre x, a gente colocou 1 sobre 4 mais 5x. Tudo bem? Vamos lá. Análogo com essa primeira questão, eu vou pedir para vocês responderem essa segunda questão. Vou deixar aí uns minutinhos para vocês resolverem essa questão aí. Alguém já tem a resposta? Eu tentei fazer. Vamos lá. Me diz aí, Pedro, como é que você fez? Eu coloquei o ln de x, que ficou 1 sobre 1 mais 4x ao quadrado. Perfeito. E depois você fez o quê? Derivei a de dentro, que ficou 8x. Perfeito. Depois multipliquei o 8x por 1, ficou 8x sobre o de baixo. Então só vou melhorar aqui, vou colocar o 8x vezes 1, já colocar o 8x aqui. Exatamente. Alguém mais tentou fazer e obteve algum resultado diferente? Alguém não conseguiu desenvolver a questão? Vamos lá no feedback aí. Não, eu fiz igual. Pronto. Andressa, Fabiana, Gabriel, Gustavo. Douglas, eu acabei de acordar, velho. Juro pra tu, cheguei agora. Tô retado aqui. Porra, na moral. E o outro, pessoal? Conseguiram fazer? Ficaram com dúvida de como é que faz? Gente, vamos dando feedback. Eu tô tendo dificuldade nisso aí, Douglas. Não entendi, Andressa. Perdão. Eu tô tendo um pouco de dificuldade nisso aí. Pronto. De quem é de fora, de quem é de dentro. Tô confundindo. Ó, nosso de fora aqui, nessa questão aqui dos LN, é mais fácil da gente identificar, porque... como posso explicar? Porque o LN, ele já tá evidente aqui pra gente, e a de dentro vai estar dentro de um parênteses. Então já fica mais fácil da gente identificar a de dentro como essa que está dentro do parênteses e a de fora o LN. Então, ó, por exemplo, essa mesma questão que Pedro resolveu. LN de 1 sobre... 1 mais 4x ao quadrado. Qual que é a derivada de LN? LN de x. Um sobre x. 1 sobre x.
Então, quem que vai ser a derivada de ln de 1 mais 4x ao quadrado? 4x. Não, vai ser 1 sobre... E aí é o nosso x... A da ln de x era 1 sobre x. Só que agora, entre aspas, isso que eu tô falando, o nosso x é 1 mais 4x ao quadrado. Eu não entendi isso aí, não. Peraí, deixa eu então botar aqui. Por que 1 sobre x? 1 mais 4x ao quadrado. Ó, a da ln, perdão, deixa eu só colocar aqui. A da ln de x, ela sempre vai ser 1 sobre x. A gente sempre vai utilizar isso. Sempre quando a gente calcular a derivada de ln, é 1 sobre x. Deixa eu só... Peraí que eu perdi o mouse. Ó, a derivada de ln vai ser 1 sobre x, sempre. Então, ó, a grosso modo a gente falando, quando a gente for calcular ln, a gente vai pegar esse x que está aqui dentro e vai jogar ele para o denominador. Falando assim a grosso modo. A gente vai pegar esse x que está dentro da ln e aí a gente vai colocar ele para o denominador. Falando de grosso modo, gente. Vou colocar aqui para... Então, ó, quando a gente calcular a ln, eu vou chamar isso aqui de u, para ficar mais fácil da gente identificar. Então, ó, vai ficar ln de u. Beleza? Quando a gente for aplicar a regra da cadeia, o que a regra da cadeia fala? A derivada da de fora, então a de fora que a gente tinha dito que era ln, então vai ficar ln de u vezes a derivada da de dentro. Então, a derivada da de fora vezes a derivada da de dentro. Beleza? Então, ó, quem que é a derivada de ln de u? Se a derivada de ln de x é 1 sobre x, a derivada de ln de u, então vai ser 1 sobre u. E a derivada de, no caso, o nosso u, que era 1 mais 4x ao quadrado, qual que é a derivada de 1 mais 4x ao quadrado? Oito x 8x. Então aqui... Por que 8? Não entendi. Quem que perguntou? Por que 8? Por causa que a gente vai fazer a regra do tombo aqui, ó. A derivada de 1 é 1. É, porque aí é a constante que multiplica a derivada. Isso. E esse 2 ele vai cair para frente, multiplicar com o 4, e aí a gente vai subtrair o 1 do expoente. Então vai ficar 4 vezes o 2 que caiu, vezes x. E aí, como era 2, vai ficar 2 menos 1, que é o próprio 1. E 4 vezes 2 é 8. Então, por isso que vai ficar 8x. E aqui agora só retornando, porque no início a gente não tinha nenhum u e a gente acabou colocando esse u. Então, vou retornar esse u. Quem que é esse u que a gente tinha colocado lá no início? 1 mais 4x ao quadrado. Então, no lugar desse u eu vou colocar 1 mais 4x ao quadrado. E aí ele estava multiplicando pelo 8x, a gente vai multiplicar pelo 8x novamente. Aí aqui é só para melhorar um pouco a estética. O 1 eu vou multiplicar com 8, só para ficar só uma fração só. Então vai ficar 8x sobre 1 mais 4x ao quadrado. Tenta sempre, quem está com dificuldade, tenta renomear a função de dentro para já recair naquela tabelinha que a gente criou. Que a gente criou não, que a professora deu. Tudo bem? Eu vou apagar aqui.
Então vamos lá. Quem que vai ser a nossa derivada de ln de raiz de 4 mais 5x? Um sobre raiz de 4 mais 5x. 1 sobre raiz de 4 mais 5x vezes quem? Raiz de 5. Não. Foi no caminho certo. Só faltou essa derivada aí. Eu vou colocar aqui. 4 mais 5x. A derivada disso aqui. A do ln está correto. Era 1 sobre x, ficou 1 sobre a raiz de 4 mais 5x. A do ln está correta. Só que essa derivada aqui, ela nos traz um probleminha. Por quê? Novamente, a gente vai ter que aplicar uma regra da cadeia nessa questão. Porque isso aqui tudo, como é raiz, a gente pode colocar ela elevado a quanto? Ao quadrado. Quadrado? Elevado elevado a meio. Isso. Elevado a meio. Então agora a gente vai derivar essa função aqui. E aqui a gente vai ter que identificar novamente uma de fora e uma de dentro. Ninguém merece. Quem que vai ser a de fora e quem que vai ser a de dentro aqui nessa... Acho que 1 sobre 2 é de fora. Isso. E a de dentro, então, obviamente, vai ser o 4 mais 5x. Quando a gente deriva uma função elevada a meio, como é que ela fica? Por exemplo, se eu colocar aqui u elevado a meio, se eu pedir para vocês derivar o, como é que vai ficar? U sobre 2. Não? U Que o sobre 2 2 elevado a quanto? elevado menos meio. Menos meio. Perfeito. O que que ele fez? A gente pegou esse meio e capotou ele para frente. Por isso que ficou sobre 2. 1 sobre 2. E aí a gente subtraiu 1 do expoente. Meio menos 1. A gente tirou o MMC, né? Então vai ficar 1 sobre 2 menos 2 sobre 2. 1 menos 2 menos 1. Então por isso que ficou menos meio, que nem o Gustavo falou. Então, isso aqui o expoente vai ficar menos meio. Então, a gente vai utilizar isso justamente para a gente verificar nessa função de agora. Eu só vou colocar aqui para lembrar que foi a derivada e resultou nisso. Quem que vai ser o nosso... Quando a gente derivar em relação a meio, vai ficar como essa função? O meio vai... Derivar essa função toda ao meio. Isso. Tipo, Mais 4x... Ou, perdão, 5x. 4 mais 5x elevado a menos meio. A mesma regra que a gente fez, ó. A de fora caiu, o meio caiu. E a gente subtraiu 1 do expoente. A de fora vezes a de dentro, vezes a derivada da de dentro. Qual que é a derivada dessa de dentro aqui? De dentro, no caso, é essa aqui. 5. 5. Então aqui acabou nossa questão. É só copiar esse 1 sobre raiz de 4 mais 5x. Aqui, o que vocês poderiam fazer também é, como ele está elevado a meio, a menos meio, colocar ele para o denominador, colocar em formato de raiz. Mas quem não quiser, não tem problema. A questão tá resolvida. Ô, Douglas, eu não entendi nada.
Então vamos recapitular. Que eu vou apagar só para ter espaço novamente. Ó, você disse que o resultado da raiz, da derivada da de dentro, era 4x, raiz de 4 mais 5x. Só que essa questão, ela em si, ela traz um problema por causa da raiz. E aí a gente vai ter que colocar ela elevada a meio e novamente aplicar a regra da cadeia nela. Porque a gente não sabe quem é a derivada de 4 mais 5x elevado a meio. E para identificar a de dentro e a de fora e agora? Aí novamente, a de fora vai ser o elevado a meio. E a de dentro vai ser o que está dentro da raiz. Vem cá, sempre quando a função tiver expoente, vai ser o de fora? Sempre o expoente vai ser o de fora? Em geral, sim. Por exemplo, que nem essa questão 22. O expoente aqui, ela vai identificar que é o de fora, porque a função toda de dentro ela está elevada ao quadrado. Então essa aí vai ser a nossa de fora. Tudo bem? Mas que nem, por exemplo, essa questão aqui, ó, ela está elevada ao quadrado, mas ela não é a nossa de fora. Nossa de fora é o nosso e, porque ele é o e elevado àquela função. Então essa nesse caso, Mas aqui também é isso elevado a um meio. E por que o meio é de fora? porque aqui não tem o e. Então a nossa função ela é só elevada a meio. Então a gente utiliza essa mesma regra que a gente utilizaria na 22. Então só não é de fora o expoente quando é uma equação, uma função exponencial, né? Isso, em geral Quando é. tá. Ou, por exemplo, que nem aqui, ó. Melhor recapitulando. Se a função toda tiver ao quadrado, essa é a de fora. Ou melhor, se a função toda tiver elevada a um expoente, essa é a de fora. Mas se for só um x que está elevado, aí essa não é a de fora. Ó, Sim. vou recapitular. Calma. Agora, se essa função toda está elevada a uma incógnita, a de fora é a incógnita. Isso. A de fora é a função. Não entendi, peraí, calma aí. Isso. A de fora é a função? Está elevado a um número. Toda essa função aqui está elevada ao quadrado. Então esse ao quadrado vai ser a nossa função de fora. Porém, essa função aqui, ó, a gente não poderia dizer que essa aqui é nossa função de fora. Mesmo que o x está elevado ao quadrado. Só o x ao quadrado não é uma função de fora. Mas se a função toda estiver elevada ao quadrado, aí sim, beleza. Se a função toda estiver elevada a um expoente. E se a função toda estiver elevada a uma incógnita, quem é de fora? Se tiver elevado a uma incógnita, por exemplo, dá um exemplo aí. Tipo, Euler elevado a x ao quadrado, ali em cima. Aqui, Quem é de fora? a de fora vai ser o Euler. Porque o Euler está elevando a uma função. Porque x ao quadrado menos 3 é uma função, não é? Sim. Então, Euler está elevado a uma função. Então, a nossa função de fora é o Euler. É isso que eu tô perguntando. Quando for exponencial, o de fora vai ser... Vai ser o Euler. Euler se fosse qualquer número, né? Qualquer função. Qualquer elevado a qualquer número. Vai ser o Euler. Se for da LN, Achou. a LN vai ser a de fora. E o que tiver dentro, no parênteses ou dentro de a raiz, vai ser o de dentro. Tudo bem? Então, ó, vamos voltar. Só vou colocar aqui os pontos chaves que a gente sempre encontra. E elevado a x é igual a e elevado a x, a derivada. E a do x ao quadrado não vou nem colocar, porque a gente já trabalhou bastante com eles. Então a gente já mais ou menos sabe para onde é que eles vão. Agora vamos voltar para a questão aqui. Quem que vai ser a derivada dessa função aqui? Dessa que está
azul escuro. A de fora, como a gente tinha comentado agorinha, vai ser esse expoente. Então, ó, o que que a gente fazia com o expoente? Traz ele pra frente. Traz ele para frente. E a gente copiava o nosso x, né, entre aspas. Então, a gente vezes a função. E elevado a quanto? A gente vai subtrair 1 do expoente. Então, se era meio, meio menos 1 vai ficar menos meio. E aí, vezes a derivada da de dentro. Qual que é a derivada da de dentro? 5. 5, perfeito. Então aqui a gente pega o que a gente já tinha derivado a primeira parte, que não tinha dado problema, e aí a gente só vai copiar ela. 1 sobre raiz de 4 mais 5x vezes isso aqui. Como ele está elevado a meio, a gente pode colocar a raiz e colocar no denominador, também não teria problema. Aí é mais critério de estética. Tudo bem? Se vocês parar aí, tá massa, tá top. Beleza? Então vamos agora para uma questãozinha que é um pouquinho mais tranquila. Apagar um pouco desses rascunhos para não deixar a tela muito poluída. Principalmente o pessoal que estava com mais dificuldade, eu vou pedir para vocês resolverem essa questão 4, que a gente vai trabalhar agora. Quem que vai ser nossa de fora? A de fora seria o E. Perdão, é a questão 4 daqui, ó. Do LN ainda. Ah, Desculpa. Então, 1 sobre 8 menos 2x. Isso. Quando a gente fizer a derivada a nossa de fora é LN, então vai ficar 1 sobre 8 menos 2x vezes a derivada da de dentro. Quem que é a derivada da de dentro? 2. Menos 2. 2. Menos 2. E aí, acabou a questão. Aqui eu posso melhorar um pouquinho, né? Colocar o menos 2 sobre 8 menos 2x. E como todo mundo é par, o 2, o 8 e o 2 é todo mundo par, eu posso fatorar por 2. Mas é mais também questão de estética. E aí acaba nisso aqui a questão. Beleza? Começou a fluir mais, né? Então agora vamos atrapalhar um pouquinho mais. A gente já trabalhou bastante de LN, vamos agora para GE. As GE em geral, assim, elas não são tão difíceis, porque a gente sempre vai identificar que vai ser o E, a nossa de fora. E a derivada de E elevado a x é o próprio E elevado a x. Então, a gente só vai precisar derivar, basicamente, a de dentro. Então, ó, quem é que vai ser a nossa função de fora aqui no E elevado a 5x? Quem que é a função de fora da primeira questão do E elevado a 5x? O E. O E. Então, o nosso E vai ser a de fora. E quando... Então, como é que essa questão vai ficar? A gente vai fazer a derivada da de fora multiplicada pela derivada da de dentro. A derivada da de fora, quem que vai ser? A derivada de E elevado a 5x. E elevado a 5x. Exatamente. Vai ficar E elevado a 5x vezes a derivada da de dentro. Quem que é a derivada dessa de dentro? 5. 5, perfeito. Por quê? Vamos lá. A derivada da de fora era E elevado a 5x. Então, a derivada do E elevado a 5x,
Como a derivada de e elevado a x é o próprio e elevado a x, então a derivada dessa função vai ser o próprio e elevado a x. Sem muito mistério. E aí, vezes a derivada desse expoente, que é o 5x, então vai ficar só o 5. Beleza? Em geral, todo mundo entendeu? Eu vou explicar aqui um jeito mais rápido de resolvê-lo. Ó, não era nem para ter apagado ainda. Eu vou botar aqui novamente. E elevado a 5x vezes 5. Basicamente, sempre quando for Euler, a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar esse expoente e a gente só vai cair ele para frente. E aí a gente vai utilizar a derivada do expoente vezes a função de Euler. Certo? A derivada do expoente vezes a função de Euler novamente. Então, por exemplo, nessa questão 2, qual que vai ser o resultado dessa derivada? A gente vai fazer a derivada do expoente vezes a função de Euler. Menos 7. A derivada do expoente, então menos 7, vezes a função. Deixa eu voltar aqui. Vezes a função de Euler. A função de Euler tem essa característica, que a gente vai fazer a derivada do expoente e multiplicar pela própria função de Euler. Ela em si é a regra da cadeia. Só que é mais fácil pra gente, depois que a gente começa a pegar, justamente estar utilizando isso. Sempre a de Euler, a gente vai derivar o expoente e multiplicar pela função. Pode falar, Gustavo. Foi sem querer, rapaz, que eu liguei o microfone, desculpa. Beleza? Em si é a regra da cadeia, ó, porque a de fora é o e elevado a x, elevado a 7x. E a derivada da de dentro, do expoente, vai ser o menos 7. Então, em geral, a gente vai sempre só cair esse expoente e derivar ele. Tudo bem? Alguém não entendeu isso aqui? Então vamos lá. Se entenderam, eu quero que vocês resolvam a questão 3. Como é que ela vai ficar? Menos 3x. Não, calma. Euler elevado a menos 3x quadrado. Euler elevado a menos 3x ao quadrado. Vezes menos 6x. Menos 6x. Então, ó, a gente pegou a função de Euler. E a derivada da função de Euler é o próprio função de Euler elevada ao expoente que ele tinha. E aí a derivada desse expoente vai ficar o menos 6x. Utiliza a regra do 2 caindo, multiplica pelo 3, então vai ficar menos 6, diminui o expoente. Tranquilo? Vamos lá, vou dar prosseguimento. Se alguém ficar com dúvida aí, vai falando. Questão 4, como é que vai ficar? 2x vezes Euler elevado a x ao quadrado menos 3. 2x vezes Euler elevado a x ao quadrado menos 3. Perfeito. A derivada do expoente vezes função de Euler. No caso, a derivada de Euler, ele mesmo. Derivada do expoente, só o 2x. Questão 5. Quem que vai ser? Menos seno de x vezes Euler elevado a cosseno de x. Vezes Euler elevado a cosseno de x. A derivada do expoente, derivada do cosseno de x, é menos seno de x. E a derivada de Euler, próprio Euler.
E a questão 7, perdão, questão 6. Eu não lembro derivada de seno. Derivada de seno e cosseno. Cosseno. Ah, droga. Bom, que função era essa? Alguém tem algum chute? Ou bugaram? Tá, vamos lá. Em algum momento, a gente vai ter que saber a derivada disso aqui, certo? Desse expoente. Alguém sabe qual é a derivada desse expoente? Pelo silêncio, acho que não. Então vamos primeiro fazer a derivada desse expoente. Primeiro eu vou calcular a parte aqui e aí depois a gente volta para a questão. Vou calcular só a derivada de seno de 3x, porque o 2 é uma constante. Então, quando a gente derivar a constante, a gente só vai permanecer com o 2. Então, ó, a derivada de seno de 3x. Vocês sabem qual é a derivada de seno de 3x? Cosseno de 3x? O chute foi bom, mas faltou um pedacinho. Por quê? Porque a derivada do seno de x era o próprio cosseno de x. Mas do seno de 3x vai ter um pedacinho a mais que a gente vai ter que adicionar. A gente justamente vai utilizar a regra da cadeia. Então, ó, quem que é de fora e quem que é de dentro dessa função? Seno é o de fora e 3x é o de dentro? Exatamente. Então, a derivada da de fora vai ficar como? Cosseno Cosseno de quem? de 3x. Isso. E a derivada da de dentro? 3? 3. Que cagada. Então, por isso que eu falei que seu chute foi muito bom. Do seno de 3x é o cosseno de 3x, só que faltou a derivada do 3x. Então, vamos lá. Quando a gente fizer 2 vezes seno de 3x, então, vou colocar um paralelo de novo aqui. 2 seno de 3x vai ficar como? A derivada? 2 vezes 3 cosseno de 3x. 2 vezes 3 cosseno de 3x. E 2 vezes 3, então vai ficar 6 cosseno de 3x. Então, isso aqui é importante para a gente calcular essa função daqui. Porque ó, a derivada de Euler é o próprio Euler. Então, não tinha problema para a gente. Vai ficar Euler elevado a 2 seno de 3x. E agora vezes a derivada de 2 seno de 3x. Que foi justamente isso que a gente acabou de fazer. O 6 cosseno de 3x. E aí acabando. Agora,
Por que o 2 não explica o 3x também? Porque o Tipo, sim. exemplo, ó, vou te mostrar. Por exemplo, se a gente fizesse 2 vezes x ao quadrado, uma função 2 vezes x ao quadrado, a gente não pode multiplicar. Pera, eu vou pegar um exemplo não muito bom. Basicamente não pode. Não pode. Não pode multiplicar porque seno 2 vezes seno de 3. Ah, melhor. Acho que isso aqui vai ficar melhor para explicar. 2 seno de x é diferente de seno de 2x. Essas duas funções elas são diferentes. Então, quando a gente tem uma constante multiplicando a função de seno, essa constante vai continuar sempre só multiplicando a função de seno. Por exemplo, essa função aqui a gente não pode pegar esse 2 e multiplicar o x. Nunca. 2 seno de x é somente 2 seno de x. Ele não é seno de 2x, não. Então, por isso que o 2 ele só multiplica pelo número que está na frente. Se eu não tivesse aquele 3, ficaria só 2 cosseno de 3x e acabava ali. Entendi. E aí acabou aquela nossa questão. Então agora vamos para as duas últimas, 22 e 23. Eu vou em outra página. Então vamos lá, questão 22. Quem vai ser a de fora e quem que vai ser a de dentro? O quadrado é de fora. Isso. Então quando a gente derivar ela, vai ficar como? Dois, 2 vezes o u, né, que é a nossa função de dentro. Então já vou renomear ela novamente. 2 vezes 4x ao quadrado mais 3. E aí o expoente, novamente, a gente subtrai 1. 2 menos 1 dá 1. E agora vezes a derivada da de dentro. Quem que é a derivada da de dentro? 8x. Eu não entendi esse negócio do. Aquele 2 ao quadrado, Douglas. É o quê? 2 ao quadrado, gente, onde? Oh, 2 ao quadrado não, esse é o quadrado que tá fora. Não, é 1. É um. Ah, tá. Calma que eu só vou pegar a bateria, o carregador aqui. Deixar esse aqui ajeitadinho. Nem deixa um. Elevador Deixa nem assim. não precisa colocar. Pode falar. Gustavo? Eu ainda não entendi porque tirou o 2 e ficou 1. Ó, por exemplo, quando a gente tinha a função x ao quadrado, o que a gente fazia? A derivada de x ao quadrado. Só X. A gente pegava, descia esse 2 e aí a gente multiplicava pelo x, né? A gente diminuía 1 do expoente, caía esse 2 pra frente e diminuía 1 do expoente. É o mesmo processo. Ah, então no caso aí vai ser tudo que tá na. Ah, não sei. É isso aí, pode continuar.
Não, deixa eu falar. O 2 é o mesmo processo. O 2 ele vai cair para frente. No mesmo processo, ó, a gente vai diminuir um desse 2. E aí o x, ele permanece o mesmo, ó. É o mesmo processo. Então, ó, o 2, ele vai cair para frente. Por isso que ele ficou esse 2 aqui que a gente colocou. E aí, aqui era só o x. Então, novamente, vai ficar só o que estava ali dentro. O 4x² mais 3. Como a gente subtrai 1 do expoente, 2 menos 1, vai ficar 1. E aí, vezes a derivada da de dentro. Quem que é a derivada da de dentro? A derivada de 4x², a gente vai pegar esse 2, novamente ele cai para frente, multiplica pelo 4. 2 vezes 4 dá 8. E aí a gente repete o x e diminui 1 do expoente. Então estava 2, vai ficar 2 menos 1, que é o próprio 1. Então vai ficar só 8 elevado... 8x. Ô Douglas, vai fazer o chuveirinho? Se quiser, pode fazer. Não tem problema não. Mas em geral, quando a gente utiliza a regra da cadeia, a gente a única coisa que a gente vai multiplicar é esse número daqui com esse número daqui. Aí ficaria 16x multiplicado por 4x² mais 3. Em geral, a gente não desenvolve mais que isso não. A gente deixa aqui e aqui tá massa. Se quiser, também pode. Não tem muito problema não. Esse 2 está multiplicando o 8x também? Tá, que tá todo mundo multiplicando. O 2 está multiplicando a função e a função está multiplicando o 8. Então tá todo mundo se multiplicando entre si. Porque, ó, por exemplo, 2 vezes 3 vezes 4. 2 vezes 3 dá 6. Vezes 4 dá 24. Mas também se a gente mudar a ordem, ele recai na mesma. 2 vezes 4 vezes 3. 2 vezes 3, 8. Vezes 3 ele também bate 24. Então é o mesmo processo aqui. A gente pode multiplicar esse com esse. E se quiser multiplicar pelo 4x² mais 3x também pode. Se não, deixa ele ali quietinho na dele. Aí o seno não pode multiplicar. Rapaz, Isso. isso daí é... O seno não pode. Porque o seno, você é como se você estivesse multiplicando o ângulo. O seno, a gente chama de multiplicar o argumento. Você está multiplicando o ângulo. Por isso que dá problema. Ela teve até um slide que ela colocou que seno de 2x era igual... Calma aí. É 2 seno de x vezes cosseno de x. Ela colocou isso num slide de vocês. Então, ó, a gente consegue ver que isso aqui, o seno de 2x, é completamente diferente de 2 seno de x. Porque 2 seno de x a gente não tem mais o que desenvolver de 2 seno de x. Mas seno de 2x é todo esse trabalho aqui. Beleza? A mesma coisa Beleza. com ln. Por exemplo, 2 vezes ln. Um exemplo bom. Por exemplo, vocês lembram das propriedades do log e do ln? Por exemplo, de ln O quê? x ao quadrado. O que a gente pode fazer com esse ao quadrado? Passar pra Multiplicar pelo... Exatamente. Igual a 2 ln de x. Se a gente utilizar essa mesma regra que você disse aí pro do seno, então eu poderia pegar esse 2 e multiplicar pelo x que está dentro aqui. Isso aqui seria igual a ln
de 2. Perdão, de 2x. Não é? Sim. Isso recairia no quê? Se esse é igual a esse e esse é igual a esse, então esses dois têm que ser igual. Porque, ó, esse é igual a esse. Mas esse você disse que é igual a esse. Então, por regra, esse aqui tem que ser igual a esse. Sim. Beleza, né? Então, já que ln, os dois têm a mesma base, então o x ao quadrado ele tem que ser igual a 2x. Só que x ao quadrado ele é igual a 2x? Não. Não, então aí já dá problema. Então a mesma regra desse seno a gente aplica no do ln também. Se tiver 2ln, é só 2ln. Não tem muito o que a gente fazer com a questão, não. Vamos lá, o que eu vou apagar para a gente ter espaço para fazer a próxima questão. Questão 23. É filhinha não, é GY. Vou pedir para, principalmente quem tava com dificuldade, eu vou querer que vocês vão dizendo o que eu vou fazer aqui nessa questão. E eu vou copiando aqui. Vai jogar. É o 23, né? Jogar o 2 pra frente. Isso, jogou o 2 para frente. Aí copia tudo de novo. Copiar tudo de novo. E diminui um do expoente. Diminui um do expoente. E depois eu faço o quê? Agora o 7 não vai ter nada, né? Vai ficar 0. Isso. Aí vai ser 3 que multiplica 3y elevado ao quadrado. Eu só vou Perfeito. fazer por parte. E acabou aí. Só vou melhorar. A resposta está correta, só vou melhorar ela. O 2, o expoente 2 menos 1, então vou colocar só elevado a 1, né? Que a gente não precisa colocar. Aqui o 3 vezes 3, então dá 9. Y ao quadrado. E aqui eu vou colocar esse y ao quadrado para frente, multiplicando pelo 2, só para deixar ajeitadinho. Então 18 y ao quadrado vezes 7 menos 3y ao cubo. E aí acabou, senhorita Fabiana. De boa, né? Ô Douglas, não é menos 3, não? Vai Quer ficar dizer menos, isso. não? Isso, verdade. Por causa que aqui tá menos 3y. Então aqui é menos. Aqui vai ficar menos 9. Então aqui vai ficar menos 18. Valeu aí, jovens, Gustavo e Pedro. Ô Douglas, tem como você explicar a atividade pra gente? Eu não peguei a atividade, eu não faço nem ideia do que é pra fazer, gente. Vocês dizem essa Falou, não, aqui? não? Vocês dizem essa aqui? Isso. Ele aí já tá dando resultado, né? Ah, sim. É só pra vocês pegarem e